Oi, pessoal. Na aula de hoje a gente vai falar sobre domínio, contradomínio, conjunto imagem e depois também as classificações da função, que são injetiva, sobrejetiva e bijetiva. Mas vamos começar com essa parte de domínio, contradomínio e conjunto imagem. Então, dada uma função de A em B, que é o que a gente já viu, o conjunto A, que é esse conjunto de partida, ele chama-se domínio da função. E o conjunto B, que é o conjunto de chegada, ele se chama contradomínio da função. Tudo bem? E para cada y que esteja associado a algum elemento do conjunto A, que esteja associado a algum x, a gente chama esse y de imagem. E o conjunto com todos os y que são em que chega a flecha, ou seja, que estão associados a algum elemento de A, a gente chama esse conjunto de conjunto imagem. Tá bom? Então vamos lá, só recapitulando aqui. O conjunto A a gente chama de domínio, ou seja, o conjunto de partida é o domínio. O conjunto de chegada, que é o conjunto B, que é em quem chega a flecha, ele chama-se contradomínio. E todos esses elementos aqui do conjunto B em que chega a flecha, a gente chama de imagem. E aí, como eu já disse, né? Todos aqueles, quando eu junto todo mundo aqui, todos os y que são imagens de algum x, a gente tem o conjunto imagem, que geralmente a gente chama e indica aqui, ó, por essa notação aqui, I, M, de imagem, e esse Fzinho aqui, que é só para simbolizar que é a imagem daquela função, tá bom? Então, vamos olhar esse exemplo aqui. Eu tenho dados os conjuntos A, que é 0, 1, 2 e 3, e B, 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Vamos considerar a função de A em B, que transforma cada x pertencente a A em 2x que é pertencente a B. Então, dizemos que a função de A em B é definida por f de x igual a 2x ou y igual a 2x. Lembra que na outra aula eu disse que tanto faz, eu escrevi f de x igual a 2x ou y igual a 2x. É a mesma coisa, exatamente a mesma coisa, tá bom? Então, vamos lá. Então, eu vou pegar cada elemento de A e multiplicar por 2. 0 vezes 2 dá 0, então 0 está associado com 0. 1 vezes 2 dá 2, então 1 está associado com 2. 2 vezes 2 dá 4, então 2 está associado com 4. E 3 vezes 2 dá 6, então 3 está associado com 6. E aí sobram esses elementos aqui de B, que ok, esses elementos aqui eles só fazem parte do contradomínio, mas não fazem parte da imagem. Os elementos aqui de B, 0, 2, 4 e 6, são todos imagens de algum ponto de A, de algum elemento de A, e aqui, esses 4 elementos aqui, eles formam um conjunto imagem de B. E aqui, só para completar o que a gente tem, para caracterizar uma função, para dar sentido, caracterizar uma função, a gente tem que conhecer 3 componentes. O domínio, que é o conjunto A, o conjunto de saída, o contradomínio, que é o conjunto B, que é o conjunto de chegada, e a regra, que associa cada elemento de A a um único elemento de B. Tudo bem? Aí, nesse exemplo, o que a gente tem? Aqui, o domínio é todo o conjunto A, porque aqui eu já estou falando em notação de função mesmo, tá? Eu não vou ter aqueles elementos em que não são função, tá? Porque quando eu estou falando de domínio de uma função, imagem de uma função contra domínio de uma função, então eu já tenho relações, regras e conjuntos em que de todo elemento de A que vai sair flecha. Então, sempre o domínio de A, aqui, tá? Ele é o próprio conjunto A. Sempre que eu tiver uma função, sempre que essa regra aqui associar e for uma função, todo elemento A, todos os elementos de A vão ser vão ser domínio, tá bom? O contradomínio é o conjunto B, todos os elementos de B, tá? Todo mundo que está ali dentro do B é o contradomínio dele. A regra é y igual a 2x, e o conjunto imagem são aqueles elementos em que chega a flecha. Então, a imagem de f é 0, 2, 4 e 6. E aqui a gente vai ver outro exemplo. Então, vamos lá, vamos considerar uma função que ela é
de naturais em naturais, quando eu coloquei esse n aqui, n em n, eu quis dizer que ela sai do conjunto dos naturais e chega no conjunto dos naturais. Então, além das notações que eu coloco um conjunto específico A e B, eu também posso usar os conjuntos que a gente já viu, os conjuntos numéricos, naturais, inteiros, reais, tá? E isso é normal eu utilizar em função. Então, aqui eu já comecei a usar essa linguagem. Então, eu tenho uma função que associa o conjunto dos números naturais com o conjunto dos números naturais. E que leva x em x mais 1. Então, minha f de x é igual a x mais 1. Nesse caso, que a gente tem o quê? Que a função ela transforma todo número natural, já que a gente está no conjunto dos naturais, em outro número natural. Então, eu transformo um x natural em outro natural. Como eu estou somando mais 1 nesse x, eu estou associando ele ao seu sucessor, que é indicado, sucessor, né, que é o que vem exatamente depois, indicado por x mais 1. Então, a gente vai calcular aqui o valor de f de x para cada x que eu vou ter. Lógico que eu não vou calcular para todos os naturais, senão eu vou ficar a vida inteira calculando. Mas vamos lá. Qual que é a imagem de x quando x é igual a zero? Vai ser f de zero. Tá vendo o que eu fiz aqui? Eu coloquei o zero no lugar do x que eu tinha aqui, tá? Porque agora diz que x é igual a zero. Então, f de zero, f de x, f de zero é igual a 0 mais 1. 0 mais 1 é igual a 1. Quando x é igual a 1? Ó, no lugar do x agora eu coloco 1. Aqui onde eu tinha meu x, que é x mais 1. No lugar do x eu coloco 1 e faço a conta. 1 mais 1 é igual a 2. Quando a minha imagem, qual que é a imagem de x igual a 2? Então, no lugar do x, aqui no f de x eu coloco 2. Aqui eu tenho a minha continha que é x mais 1. Então, se meu x é igual a 2, eu vou ter 2 mais 1, que é igual a 3. E assim por diante. A imagem de 3 vai ser 4, de 4 vai ser 5, e assim infinitamente. Então, vamos dar uma olhadinha aqui no meu conjunto. O que eu tenho aqui? O domínio, como eu disse, são os naturais. O contradomínio são os naturais também. Sempre o domínio e o contradomínio a gente vai ver lá no f de a em b. A regra é y é igual a x mais 1, ou f de x é igual a x mais 1, é a mesma coisa. E o conjunto imagem vai ser o n estrela, ou n menos zero. Por quê? Nenhum número vai estar associado com zero. Porque eu não estou procurando sucessores. Se o primeiro número natural é o zero, o primeiro sucessor é o 1. Então, aqui, no meu conjunto, no meu contradomínio, só vai chegar a imagem de 1 para o 1, para o 2, para o 3 e assim por diante. Mas não vai ter nenhum número aqui, que saindo aqui do conjunto dos naturais, esteja associado com zero, porque a gente está no conjunto dos naturais. Tá bom? E aqui, vamos resolver esse exercício aqui. Tá aqui, explicite o domínio das seguintes funções reais. A, f de x é igual a 1 sobre x. Aqui eu não coloquei aquele conjuntinho que tá lá, f de a em b. Por quê? Porque eu quero justamente saber quem que vai ser esse meu conjunto A aqui, tá? Ou seja, o domínio dessa função. Se eu tenho aqui f de x é igual a 1 sobre x. Eu posso colocar qualquer número aqui embaixo que não tem problema? Pensa um pouco. Não, né? Por quê? Não existe divisão por zero. Então, esse x aqui, ele sempre tem que ser diferente de zero. Então, nessa função, x tem que ser diferente de zero. Já qualquer outro valor ele pode assumir. Eu posso colocar qualquer número real aqui, que ele vai dar certo, tirando o zero. Então, o domínio dessa função, vou colocar aqui o domínio, faz de conta que é um D, tá? Dessa função são os números reais sem o zero, R estrela, ou os números reais sem o zero. Agora, tem outro exemplo aqui. Eu tenho f de x é igual a raiz de 3 menos x. Bom, aqui no universo dos números reais,
não existe raiz de número negativo, né? Então, o que a gente tem aqui? Vou pegar já aqui embaixo, tá? Que é onde está a resolução, para ficar mais bonitinho. Só é possível nos reais se isso daqui for maior ou igual a zero. Porque a gente não tem raiz quadrada de número negativo nos números reais. Então, para que isso seja igual a zero, eu só fiz uma continha aqui. Aqui eu tenho raiz de 3 menos x é maior do que zero. Se eu colocar os dois lados ao quadrado, eu tiro essa raiz daqui e o zero continua zero. Então, fica 3x, 3 menos x é maior ou igual a zero. Que, na verdade, para isso daqui, que eu não posso ter nenhum número negativo aqui dentro. Então, eu quero que isso daqui seja maior do que zero. Então, 3 menos x é maior do que zero. E aí, eu venho para uma continha aqui. Eu trato ela como se ela fosse uma equação, tá? Mas isso aqui é uma inequação. Então, eu vou ter 3 menos x maior ou igual a zero. Se eu tivesse numa equação, esse 3 que está positivo, ele ia passar para lá negativo. Inicialmente, na inequação, a gente vai fazer igualzinho. Então, eu vou ter menos x maior ou igual. Esse 3 que está aqui positivo passa para cá negativo. Aí, se a gente tivesse em uma equação, a gente ia multiplicar tudo por menos 1 para ficar tudo positivo. A gente vai fazer isso aqui também. Só que aqui, ó, tem um sinal de maior ou igual. Se eu estou multiplicando tudo por menos 1 para deixar tudo positivo, aqui o x vai ficar positivo. Esse sinal de menor ou igual vai inverter, ou de maior ou igual vai inverter para menor ou igual. E aqui esse menos 3, multiplicado por menos 1, dá 3. Então, x tem que ser menor ou igual a 3. Para que todo número que eu tenha aqui seja positivo. Porque se eu estou tirando só aqui 3 menos algum número que seja menor do que ele, eu vou ter aqui dentro dessa raiz um número positivo. Então, o domínio nesse caso são os reais, tal que x é menor ou igual a 3, tá? E nesse último caso aqui, ó, f de x é igual a 7x, eu não tenho nenhuma restrição. Por quê? Não tem nenhum número que eu não possa multiplicar por 7, por qualquer razão. Qualquer número real eu posso multiplicar por 7. Então, não existem restrições, o domínio dessa função são os números reais. E agora, as classificações das funções. Eu vou ter as funções do tipo injetiva ou injetora, sobrejetiva ou sobrejetora, bijetiva ou objetora. Tá? Tanto faz qualquer um desses nomes. É a mesma coisa. Então, vamos lá. Primeiro, função injetiva ou injetora. Uma função, ela é injetiva ou injetora se os elementos distintos do domínio tiverem imagens distintas. Ou seja, cada um com sua própria imagem, tá? O que acontece aqui? Eu não posso ter dois elementos diferentes com uma mesma imagem. Quando eu tenho isso, eu tenho uma função, tudo bem, mas ela não é injetiva. Essa daqui é injetiva porque, ó, esse tem uma imagem, esse tem outra imagem e esse tem outra imagem. Ok, cada um com sua imagem. Nesse segundo caso aqui, o primeiro tem essa imagem, o segundo tem essa imagem, o terceiro tem essa imagem, o quarto tem essa imagem. Cada um com seu par. Essa terceira, ela não é injetiva, porque, ó, eu tenho esse primeiro, tem imagem nesse daqui. O segundo tem a mesma imagem, então, opa, não é injetiva. Se tem dois elementos diferentes chegando na mesma imagem, então quer dizer que ela não é injetiva. Se cada um tiver sua própria imagem, uma diferente da outra, então essa função é injetiva, tá bom? Ou seja, para ser injetiva, aí eu vou olhar aqui, já tendo um conjunto que é uma função, né? Para ela ser injetiva, eu vou ter que olhar aqui no ponto domínio. Não pode chegar duas ou mais flechinhas em ninguém, tá? Para ser injetiva. Quando ela é injetiva, chega uma flechinha só em cada elemento da imagem. Função sobrejetiva ou sobrejetora. Uma função f de A em B é sobrejetiva ou sobrejetora quando seu conjunto imagem for especificadamente igual ao contradomínio. Então, o que acontece aqui? Numa função sobrejetiva, o contradomínio é igual à imagem,
tá? Então, o que eu vou ter aqui, ó? Contradomínio é igual a imagem. Então, vamos olhar essa primeira aqui, ó. Chega a flecha em todo mundo? Chega. Então, ela é sobrejetiva. Segundo, chega a flecha em todo mundo? Chega, é sobrejetiva. Terceira, chega a flecha em todo mundo? Não, ó, tem dois elementos aqui que não chega a flecha. Então, se tem dois elementos que não chega a flecha, ela não é sobrejetiva. E, por fim, o que é uma função bijetiva? Uma função bijetiva é aquela que ela é injetiva e sobrejetiva ao mesmo tempo. Ou seja, chega a flecha em todo mundo e é uma só flecha em todo mundo. Aqui, ó, essa função, ela é bijetiva, porque, ó, chega a flecha em todo mundo e é uma flecha só em todo mundo. Essa não é bijetiva, porque sobra alguém. Ó, ela é injetiva? Ela é, ó, porque cada elemento do domínio chega em uma imagem só. Eles não compartilham a mesma imagem, só que sobra alguém. Então, ela não é sobrejetiva, então não pode ser bijetiva. Essa terceira aqui, vamos lá, ela não é bijetiva por quê? Ela é sobrejetiva. É, porque não sobra ninguém aqui no conjunto B. Só que tem um elemento aqui em que chegam duas flechinhas. Então, quer dizer que ela não é injetiva. Então, ela não pode ser bijetiva. E esta última aqui, ela não é injetiva nem sobrejetiva. Ela é uma função só que sobra elemento, então ela não pode ser sobrejetiva. E tem elemento em que chega duas flechinhas, então ela também não pode ser injetiva. Então, eu vou ter as classificações das funções, nesse caso, em relação a injetiva, sobrejetiva ou bijetiva. Mas vai ter função que não vai ter nenhuma das três classificações, tá bom? Que é o que aconteceu nesse último exemplo aqui. E, por fim, tem esse mapa mental aqui, que é com a classificação de função injetora, sobrejetora e bijetora, que é olhando o diagrama de Venn. Uma função não pode sobrar ninguém em A e só sai uma flecha de cada um, ou seja, todo mundo tem que ter uma imagem aqui, mas cada elemento só tem uma imagem. Então, só sai uma flecha de cada elemento de A e de todo mundo sai flecha. Função injetora, ela vai ser uma função e no conjunto B aqui, quem recebe flechinha, recebe uma flechinha só. Uma função sobrejetora. Não sobra ninguém em B, então chega a flechinha em todo mundo de B. E a função bijetora, ela é injetora e sobrejetora ao mesmo tempo, ou seja, chega a flechinha em todo mundo e é uma flechinha só em todo mundo. Tá, gente? Por hoje é isso. Essas as noções de domínio, imagem, contradomínio e função injetora, sobrejetora e bijetora.